Fala meu lindo, minha linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tá na Bíblia TV. Você que chegou até esse vídeo, você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente for colocar novos vídeos aqui no canal. Desde já deixe os seus comentários do que vocês estão achando desse projeto, se vocês têm alguma sugestão de tema, de algo que vocês querem que a gente aborde aqui no canal. E não deixem de curtir o vídeo já e compartilhar com os amigos de vocês, com os familiares de vocês, para vocês ajudarem a gente a propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso principal objetivo com esse canal. Tá bom? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, por enquanto a gente tem somente o Instagram do @tá na Bíblia TV. Vai lá, segue a gente no nosso canal também, porque por lá a gente também coloca algumas novidades referentes ao nosso canal. Ok? Vamos para o nosso próximo vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo introdutório sobre o novo quadro do nosso canal, que é o Espaço Missionário. O Espaço Missionário foi criado voltado para você que tem interesse em saber como que é a vida dos nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo. A Portas Abertas, por exemplo, é uma rede missionária que eu tenho acompanhado de perto e que diariamente disponibiliza algumas notícias bem atuais de como está acontecendo as coisas no meio cristão ao redor do mundo. Para vocês entenderem melhor, existe uma lista que é acompanhada anualmente pela Portas Abertas e disponibilizada anualmente pela Portas Abertas para a gente entender um pouco dessa taxa e desse grau de perseguição aos cristãos ao redor do mundo, aos nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo. E para vocês entenderem bem, a gente vai assistir um pequeno vídeo falando um pouco da lista de perseguição de 2021. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados.
Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Conseguem enxergar, gente, a partir desse vídeo que ser cristão não é fácil e nunca foi. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente não tem uma promessa que a gente vai viver uma vida fácil, de 1000 maravilhas e de uma glória terrena. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala que neste mundo teríamos aflições, mas é pra gente ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Então nele nós podemos vencer o mundo também. Ele foi até a cruz para nos mostrar que nós podemos ter esperança de vida eterna. Por quê? Porque a partir do terceiro dia, após sua morte na cruz, ele ressuscitou e hoje ele vive. E é por isso que a gente pode crer no amanhã melhor. É por isso que esses irmãos da igreja perseguida vivem de maneira genuína o Evangelho de Jesus, sabendo que mesmo sendo perseguidos, mesmo correndo risco de morte, eles entenderam que a nossa vida vai além daqui da terra, porém que a nossa vida de verdade consiste na vida eterna ao lado do nosso Pai. E o que a gente tem plantado para essa eternidade? Será que a gente tem falado de Cristo para os nossos irmãos? Será que a gente tem falado de Cristo para os nossos familiares? A gente vive num país completamente aberto a falar do Evangelho. E será que a gente está retrocedendo ou tem vergonha, tem algum tipo de medo? Não, a gente não pode ter isso, porque Cristo não hesitou em viver da maneira que viveu por nós. Antes de terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de ler um trecho da palavra do nosso Senhor Deus para vocês. Marcos 16,15 assim nos diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, qual é o nosso papel como filhos de Deus? É falar do Evangelho de Jesus, é praticar o ID, é não fechar a boca, é não se calar diante de uma pandemia, por exemplo, onde a gente consegue ver nitidamente que a volta de Cristo está próxima. A gente não pode se omitir, devemos praticar o ID, devemos ir por todo mundo e falar de Deus a todas as nações. E se a gente não pode ir com os nossos pés de uma maneira presencial agora, que tal você ajudar a gente a compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus? Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o Evangelho de Jesus através da palavra do Senhor. Não se omita, não deixe de falar de Deus para os seus amigos, para os seus familiares. Fazendo isso, a gente está praticando o ID, com a principal ferramenta que a gente tem utilizado para se comunicar com as pessoas mais distantes da gente no momento, das pessoas ao redor do mundo, que é através da tecnologia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Desde já saiba que existe um Deus que te ama, que quer cuidar de você, mesmo nos tempos difíceis. Que existe um Jesus que nos salvou e a partir de uma vida nova, de viver uma vida nova para Ele e por Ele, porque Ele é o centro de tudo, a gente tem uma promessa de uma vida sem dor e aí sim, mas uma vida eterna
ao lado do nosso Pai lá no céu. Tá bom? Vejo vocês nos nossos próximos vídeos.